Olá, como você está? No nosso vídeo de hoje, nós vamos compartilhar uma situação bem interessante, que é a questão de como diminuir o tempo de tela dos filhos, né? Para não passar muito tempo assistindo, se dedicando a isso. Então, esse vídeo de hoje, ele é fruto de uma mentoria que eu realizei com uma família porque ela trouxe uma situação em que a gente foi analisar todos os pontos para poder ver que estratégias iríamos utilizar para que ela pudesse retirar ou diminuir esse tempo de tela. Então, como é que a gente vai começar? Primeiramente, ouvindo as angústias da pessoa, da família, né? A família trouxe toda essa angústia do tempo, qual era a tela principal que a criança estava assistindo, que espaço ela assistia a essa tela, se era dentro do quarto, se era na sala, em qual espaço ela estava assistindo. Se a criança sempre teve esse comportamento, ou se não, existiu alguma coisa que agravou ainda mais esse comportamento. Qual o tempo de tela que os pais também dedicam, né? Que tempo a família se dedica a brincar com essa criança, a sair com essa criança? E que programas essa criança está assistindo no YouTube, né? Que jogos essa criança está tendo acesso? São jogos offline ou são jogos online? Então, todo esse universo para a gente poder trabalhar na redução do tempo de tela, ele precisa desses questionamentos anteriores. Não é só chegar e a gente já ir tirando a tela da criança, que é o primeiro item. Primeiro item, não se tira tela. Se a criança ainda, né, não foi inserida nesse universo de tela, é uma questão. Mas nós estamos falando aqui de crianças, adolescentes que já estão com um tempo muito grande de tela. Então, vocês quando acompanharam lá no Instagram, eu fiz uma postagem do tempo que cada idade precisa, né? Que é permitido para cada idade, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a partir daquilo ali, já é um parâmetro para a gente já ir se guiando quanto tempo vai deixar. Claro que temos enormes variáveis para a gente fazer a análise aí. Por exemplo, essa família consegue passar o dia todo em casa para acompanhar essa criança? Essa família trabalha o dia todo fora e não tem alguém para acompanhar essa criança? O acompanhamento dessa criança fica a cargo de terceiros? Então, são inúmeras variáveis. Por isso que não tem como trazer uma receita pronta aqui para dizer para você, passo a passo, de como você vai fazer isso. Porque de antemão nós temos que fazer uma avaliação de todo esse contexto familiar para a gente ver o que se adequa e o que não se adequa a essa realidade. Então, a primeira questão que a gente tem que ver é essa questão das idades. A Sociedade de Pediatria, ela recomenda que até os 2 anos não seja introduzido telas na vida da criança. E eu fico muito feliz de ver quantas famílias, né, estão preservando isso. Não estão deixando crianças assistir televisão desde pequenininha, não entregam um tablet a ela, nem um celular. Conheço muitas. E de diversas classes sociais, de diversas etnias e de diversas condições de acesso ao conhecimento. Então, essas variáveis, elas não determinam mais se eu tenho classe social tal, classe social Y, isso vai determinar se como é que eu faço. A gente já está vendo que isso está sendo modificado. E daí, o que a gente pode ver é o seguinte: até os 2 anos, nenhum acesso à tela. E como você vai fazer para que essa criança ela tenha contato com outras experiências, ocupe esse tempo que ela tem disponível, né? A partir dos 2 anos, dos 3, ele já 3 até 5, 1 hora, se necessário. Depois dos 5 até os 11, 2 horas, né? A partir dos 11, 3 horas, tudo com supervisão. A gente precisa ver como que vai fazer para preencher esse vazio quando a criança chega e diz assim: e agora? Eu faço o quê? Né? Tu tirou a tela dela, e agora? Eu faço o quê? Então, a primeira coisa que a gente foi fazer nesse caso foi o seguinte: a família precisou compreender
o que significava essa ida à tela, né? Por que a criança passa muito tempo na tela? Quais as motivações que estão fazendo com que ela fique nessa tela? Outra questão que a gente foi compreender é que essa criança desse caso, ela só usava a tela dentro do quarto. Então, por que ela estava dentro do quarto? Porque sempre indo ao quarto e não usando essa tela em um ambiente socializador, uma sala, numa cozinha. Então, o que a gente pode ver? Outra situação também que foi colocada nesse estudo de caso foi a questão de que antes da pandemia, a criança ela tinha um comportamento social mais aberto. Ia para casa dos avós, né? Ia para a pracinha, brincava com os colegas, brincava com os primos e depois da pandemia, ela teve um retrocesso, um isolamento, né, que a fez não querer mais sair de casa. Até hoje, mesmo com a flexibilização das máscaras, ela continua usando máscara. É uma criança de 12 anos de idade, né? E ela não quer de forma nenhuma sair. Então a família ficou insistindo, por que você não quer sair? Você tem que sair, tem que ver sua avó, os seus primos e tudo mais. Só que ela esqueceu de verificar esse marco regulatório nesse comportamento da criança. Então, antes da pandemia, ela tinha essa vida social, certo? Ela ia para todos os espaços, mas depois da pandemia, ela se isolou. E aí, a gente começa a criar as hipóteses desse comportamento, né? Se não era assim e depois passou, então a gente já pode contar com o elemento pandemia que está favorecendo para esse isolamento. E nesse isolamento, a gente vê que ele usou o jogo, né? Que nesse caso aí a questão maior era o videogame, com jogos online. Ele usou isso aí como um refúgio onde ele se sentia seguro. Claro que isso é uma variável de hipótese. Nesse caso, existem outras variáveis também que estavam interferindo na questão do comportamento dessa criança. Então, a partir dessa compreensão, né, da família, para entender o que é que está motivando o comportamento dessa criança, a gente pôde começar a trabalhar umas reflexões acerca disso, né? E aí, quais os horários que ele passa? Quantas horas ele passa por dia? Que hora ele dorme? Ele ia para madrugada, né? Que hora vocês brincam com ele? Nenhum momento. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é: você está disposto ou disposta a ajudar essa criança a reduzir esse tempo de tela? Porque não tem como tirar mais, né? Não dá para tirar e vir de forma abrupta e cancelar e proibir. Não é essa a saída, porque não vai resolver nada. Agora, como a gente vai fazer para reduzir este tempo de tela? Para entrar num contrato com essa criança, num acordo em que ela participe dessa construção. Então, esse primeiro passo de compreensão da família, primeiro desse levantamento desses elementos para compreender a realidade. Segundo passo, essa compreensão da família, né, das motivações desse novo comportamento. Terceiro, a tentativa de elaborar um plano de estratégias, né, que seja incorporada a essa rotina e se essa família está disposta realmente a colaborar. Por quê? Porque um dos primeiros itens é você ser o exemplo. Não tem outro caminho, gente. Como é que você proíbe uma criança a não usar a tela se você usa, né? Como é que você proíbe ela dormir, não almoçar usando o celular se você almoça? Então, se não partir de você, aí é onde eu perguntei à família, vocês estão dispostos a mudar o comportamento de vocês também para ajudar o filho de vocês? Né? Se vocês não estão dispostos, eu como psicopedagoga que estou agora na orientação dessa redução de tempo de tela, então eu preciso saber até que ponto vocês estão dispostos a também mudar a rotina de vocês para que vocês consigam ajudar o seu filho na orientação de uma nova rotina. E daí a gente foi colocando estratégias, né? Fomos criando estratégias de acordo com a idade dele, 12 anos, para que a gente pudesse aplicar e ver o que daria certo e o que não daria certo. Porque foi outra questão que a gente trabalhou. Vocês precisam estar preparados para que isso é um começo, todo começo vai ser difícil, é uma introdução de uma nova rotina, então vai ter choque, sim, tenha essa ciência.
aquela atividade que vocês vão proporcionar para ele, talvez ele não queira, e isso é o mais esperado, né? Até que isso seja aos poucos, vire um comportamento corriqueiro e ele comece a se envolver e gostar dessa nova rotina que vai entrar na vida dele. Então a questão é o seguinte: começamos logo a ver o que você vai ter de alternativa para este tempo em que ele não vai estar na tela. Então, fizemos um cronograma de quantas horas ele iria usar, já que ele estuda o horário da manhã, então a família teria o horário da tarde e da noite para fazer toda essa organização. E a gente começou pela noite, porque a família precisou dizer que hora que ele tinha que dormir. Então, a hora que a família estipulou foram 10 horas da noite, né? Às 22 horas. E aí a gente programou um relógio dentro do quarto da própria criança para ela ir acompanhando. E claro que nesse primeiro momento, deitar 10 horas da manhã para quem estava dormindo de madrugada, ele vai dizer logo: não tenho sono, eu faço o quê? E aí é onde a gente entra, né? Com toda essa rotina que a gente vai começar a elaborar para que esse sono chegue e que ele vá aos poucos, o próprio organismo, né, vá se habituando, o próprio cérebro vai entendendo que esse é o horário do descanso. Então, fizemos todo um cronograma de atividades que deveriam ser feitas no horário da noite. Fizemos um cronograma de jogos e brincadeiras, porque precisa, sim. Dentre elas, fomos para pintura, porque ele gosta muito de desenhar. Trazer os desenhos dos jogos, né, que ele mais gosta. Então, pede para ele desenhar esses personagens dos jogos no horário que ele termina os jogos, porque a família estipulou um horário à tarde e um horário à noite para ele ter acesso a alguma tela, porque a variedade de atividades é que vai fazer com que ele consiga sair dessa tela o máximo possível. E daí a gente pegou as coisas que ele gostava de fazer, né? E a partir dessas coisas que ele gosta de fazer, a gente foi montando estratégias em cima dela. Então tivemos pintura, desenhos, a compra de um karaokê, né? Porque o karaokê ia ser de atividades em família. Estipulamos o horário da noite, depois do jantar, para que a família pudesse se reunir, porque era o horário que os irmãos estavam em casa, né, que a mãe estava em casa. Então, criamos jogos de tabuleiros, né, quais os jogos que ele gosta. Ela citou Uno, Dama mesmo, jogos que ele viesse a aprender, para que nesse momento da noite tivesse um horário para que todo mundo pudesse jogar, né? E nesse jogo sairíamos a interação e mais uma atividade. Outra questão que a gente colocou também na rotina dele foi alguma tarefa de casa. Primeiro, ele vai ter que ter estabelecido que todo dia ele vai precisar fazer as tarefas da escola, né? E a hora de jogo vai ser depois da tarefa da escola. Nesse intervalo, a gente vai pegar uma tarefa doméstica. É o quarto dele, é o guarda-roupa, são as coisas dele para arrumar. Tem que inserir alguma tarefa doméstica, porque essa família precisa ter alternativas de ocupação desse tempo extra dele, né? E claro, ficou muito tempo para brincadeira, várias brincadeiras. Outra atividade que a gente organizou foi a família resgatar as brincadeiras de infância deles. Então, o que vocês brincavam na infância? Apresente isso para os seus filhos, porque as crianças, adolescentes, eles gostam demais de saber como os pais brincavam, como os pais faziam, como os pais eram na escola, né? Como os pais estudavam. Então, isso ajuda bastante essa interação com a família. E aí, no final, né, tinha também outras questões, né, que estavam envolvendo tudo isso, né? A rotina da mãe ela estava se sentindo extremamente sufocada, né? Reconheceu que não tinha tempo para isso, mas viu que o prejuízo de não ter tempo para os filhos estava sendo bem maior. E aí a gente conversou outras questões que a gente não pode chegar e apresentar um plano assim de imediato sem ver o que é que está envolvido por trás de tudo isso. Então foi uma orientação, né? A família ficou de começar a colocar em prática e dar um feedback para que eu pudesse acompanhar também essas questões desse desenvolvimento, né? O que vai dar certo, o que não vai dar, o que a gente vai mudar, o que empacou, porque a gente vai acompanhar esse desenvolvimento para ver se a gente consegue chegar no objetivo, que é reduzir o tempo de tela dessa criança. Então, vai ser uma experiência incrível, né? Esse primeiro momento foi uma experiência muito interessante, por isso que eu vim compartilhar aqui com vocês
essa essa experiência para que também possa ajudar muitas outras pessoas que estão passando por essa situação. E aí eu tenho lá no Instagram, né, arroba Luciene Amaral Diálogos, aqui no canal também, Dialogando com Luciene, vários vídeos que tentam ajudar na orientação das famílias a conduzir esse processo de criação dos filhos, né, de construção desse sujeito que vai para o mundo, que já está nesse mundo. E também a proposta é que também a gente tenha vídeos voltado para o ser mãe e mulher, o ser pai e mulher, né? O homem e a mulher antes de toda essa trajetória de mãe e pai, porque a gente precisa estar bem, a gente precisa estar resolvido, a gente precisa estar satisfeito com muitas coisas em nossas vidas para que a gente possa criar realmente, contribuir com a criação dos nossos filhos. Então fica aqui a dica, espero que tenha ajudado bastante vocês, né? E da próxima vez a gente encontra-se com outras temáticas. Tchau, gente!